Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Ed Van Feel, estou aqui para o nosso editorial e o tema hoje é: você é um ladrão? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Você vai falar assim: ah, Ed, eu estou ofendido. Você está me chamando, está perguntando se eu sou um ladrão. Oh, boo-hoo! Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Mas uma coisa assim que tem me chamado muita atenção, a situação que a gente está vivendo no Brasil. E é uma coisa meio louca, sabe? Porque a gente está entendendo assim que tem uma nova geração que tem novos valores, novos conceitos, uma nova criação, uma geração que cresceu com a internet, que cresceu com Netflix. Eu converso às vezes com o Renato assim, que eu falo, cara, se eu tivesse Netflix na minha adolescência, eu não sei se vocês me conheceriam algum dia, porque eu acho que eu nunca mais ia sair de casa. Eu ia ficar vendo Netflix o dia todo. Eu era viciada em série, mas não tinha essa profusão de séries que a gente tem hoje. Então, eu imagino realmente que deve ser uma coisa diferente. Sem falar que a gente tem mais gente no mundo, né? Então a gente tem que entrar aí numa nova dinâmica. Mas o que eu tenho percebido é essa indignação com o político ladrão. Eu entendo, gente. Eu entendo completamente. O político ladrão. Porque a gente sabe que é uma classe que está muito mal representada, né? E a gente, assim, como brasileiros, nós não tivemos muita experiência de voto para aprender a votar. Então a gente colocou várias vezes as mesmas pessoas nos mesmos lugares, criando uma máquina viciada que é o que tem hoje. E aí eu vejo, né, as pessoas comuns, taxistas, motoristas, gente na rua, caixa de banco, caixa de mercado, falando, né, não, mas esses políticos são todos ladrões, que se mudaram os políticos. Gente, olha só, eu não consigo entender como um povo honesto pode ter uma classe política ladra. E aí eu comecei a olhar assim em volta e comecei a perceber que há uma diferença, está acontecendo muito no Brasil, que as pessoas escolhem quando elas devem ser éticas ou não. Então é assim, se eu achar uma mala de dinheiro, mas tiver um endereço para eu devolver, mas se eu estiver precisando, eu não devolvo não. Mas se eu não estiver precisando, eu devolvo. Gente, não dá pra gente fazer isso, não dá pra escolher. Assim, eu acho que é uma coisa que você que está me assistindo, não importa a idade que você tenha, você precisa... teve alguma coisa que caiu aí, fez um bombom. É o celular do Paulo José, é isso. Tem uma coisa que eu acho que você precisa pensar agora. Quem eu quero ser? Assim, eu quero ser essa pessoa que eu aponto o dedo no jornal e falo que cretino, que maldito, que pessoa sem noção, que pessoa sem empatia. É essa pessoa que você quer ser? Porque se você, por exemplo, recebe cesta básica sem precisar, se você tem um troco a mais, você recebe o troco a mais e você não avisa. Se você encontra um jeito de levar alguma vantagem e leva, né, e faz, aplica aquilo, você está compactuando com a classe política que a gente tanto odeia e que está tanto destruindo esse país. Né? Então, eu vou ter que tirar a garrafinha da Naná, porque ela... Naná! Vem cá, Naná! Vem, traz a sua garrafinha, vai. Isso, ela resolveu que ela vai brincar com a garrafinha agora. Foi uma ótima ideia, vai logo uma garrafa de plástico. Uma garrafa de plástico, onde ela vai fazer bastante barulho, né, Naná? Isso, larga a garrafa, Naná. Pior, podia ser um bichinho. Fazendo fuim-fuim. Eu tô fazendo assim esse vlog aqui para você se perguntar, antes de apontar o dedo para saber se o político é ladrão, se o governador é ladrão, se o senador é ladrão. Tem um monte deles que é ladrão, tá, gente? E, sinceramente, eu tenho dúvidas se tem alguém que não é nesse meio, porque são tantos, né? A máquina é tão corrompida que eu acho que se você não for, você morre, você some, né? Então eu realmente tenho muitas dúvidas e eu acho que a gente, o caminho é a gente votar direito. E votar direito eu sei que é difícil, eu sei, porque em 2016 foi assim, votar que nem família monstro aqui no Rio de Janeiro, cara, só tinha desgraça para votar. Então, assim, eu sei que é difícil, mas com a internet você já consegue fazer umas boas pesquisas. Eu tenho a tendência a votar em pessoas que estão na ficha limpa, que geralmente não estavam, já não eram políticas antes, já era a primeira vez, e tem propostas que eu realmente considero que é o bem para todos, né? Propostas para a escola, para o hospital, essa coisa toda.
E aí depois eu persigo essas pessoas. O problema é que essas pessoas nunca são eleitas, porque elas são minoria. Então, tenta procurar as pessoas que às vezes não estão lá no topo, mas que têm uma boa proposta e de repente merecem ser ouvidas. Tá legal? E sobre a nossa ética, como é que fica? Eu vou contar uma historinha assim, rápida, uma bobagem, tá? Assim, teve essa mesma questão de vez em quando aparece, né? Uma pessoa que achou uma mala de dinheiro, uma bolsa de dinheiro e foi e devolveu. E essa pessoa, eu acho que ela levou até para a delegacia, e aí a delegacia conseguiu achar o dono. E aí você se surpreende de mil maneiras. Você se surpreende porque a pessoa era uma pessoa super humilde, eu acho que era um porteiro, não sei o que ele era. Ele encontrou o negócio, ele levou numa delegacia, e a gente já tem aquela coisa assim, né, com o pessoal da autoridade que às vezes não é muito católico. Quem quer rir, tem que fazer rir. E todo mundo foi honesto. E aquilo foi tão lindo que virou uma notícia. Virou notícia, passou no jornal, passou na televisão, passou no rádio. E estava passando no rádio, e nesse momento, isso já faz alguns anos, tá? O Renato e eu, a gente estava vivendo uma situação hiper difícil, que a gente estava com muita dívida e uma entrada que estava atrasando muito. A gente estava trabalhando muito, mas as entradas não vinham porque quando se atrasa, assim, quando tem alguma crise, a gente que está no final da cadeia alimentar é que é o último a receber. Então as dívidas iam se acumulando e a gente estava assim, cara, que terror. Aí gastava com cachorro, gastava com tudo. E aí a gente ficou pensando, se a gente, assim, naquela situação que a gente realmente precisava muito e achasse uma bolsa, uma mala de dinheiro, você devolveria? E aí a gente pensou, né, discutimos, né, várias vezes, né, e tal, até que a gente chegou a uma conclusão de que a gente não pode escolher quando fazer a coisa certa só porque nos convém. A gente tem que fazer a coisa certa sempre. Então, todas as carteiras que eu encontrei até hoje, eu devolvi. Eu catei a pessoa através dos documentos, eu achei o consultório médico de uma delas, achei uma carteira no táxi, infelizmente já estava vazia, alguém já tinha roubado aquela carteira, eu acho, só tinha os documentos e os cartões. Então eu entrei em contato com os cartõezinhos de visita que eu achei ali dentro, falei com o Renato, que eu estava vindo para São Paulo pelo celular, e o Renato começou a catar todos os telefones desses cartões e até que achou o nome dessa pessoa que era da Bahia, estava viajando em São Paulo e perdeu todos os documentos. E aí a gente entrou em contato com ela e eu mandei por Sedex. E outras carteiras também que eu fiz o possível, sempre fiz o possível para devolver tudo, acho que eu nunca fiquei com uma carteira, tá? E eu acho que semelhante atrai semelhante, e eu prefiro acreditar que a gente tem muita gente honesta, muita gente que vai escolher fazer o certo. E por que eu digo isso? Porque eu vou contar agora uma outra coisa. Quando eu era... Eu devia ter uns 20 anos, 18, não lembro. Acho que eu tinha uns 18. Eu ganhei do meu padrinho $100. Aliás, acho que não eram 100, acho que eram 90, porque ele já tinha gasto 10 em cerveja. Mas eu ganhei lá, vamos arredondar, $100. Naquela época, o dólar estava lá na estratosfera, sabe? Mais do que está hoje. Hoje ele já está lá balãozinho, mas ele já estava absurdo. Então, aquele dinheiro era, para mim, muita coisa, né? Naquela idade, né? Eu nunca tinha tido um dólar na vida. Então, assim, guardei lá o dólar na caixinha e tal. E queria comprar uma coisa especial, porque foi o meu padrinho, né, que tinha me dado. E meu padrinho nunca me deu nada, né? E ele falou, minha filha, já que eu nunca te dei nada, toma aqui $100. Então, eu falei, não, já que foi meu padrinho, eu quero comprar uma coisa que realmente sirva para alguma coisa. Aí, eu, nessa época... Não tinha 18 não, gente, acho que eu já tinha mais, porque eu tinha terminado a faculdade. Eu estava distribuindo currículo para poder, era o último período da faculdade, eu acho, para poder arrumar um emprego de jornalista, e eu não estava conseguindo. Então eu ia em jornal, eu ia em revista, eu ia em tudo que era... Qualquer loja, qualquer coisa que abrisse, eu ia lá perguntar se queriam assessoria de imprensa. Aí eu vi uma matéria em que uma agência chamada Bananas, era uma agência, acho que era americana, e ela estava chegando no Brasil, né, e tal, era uma agência de modelos. Aí eu falei, estão chegando, eles têm que ter, eles precisam de uma assessoria de imprensa. Eu fiz uma matéria bonitinha para eles, na época, na máquina de escrever, e levei lá, toda feliz, né, para ver se eles aceitavam uma assessora de imprensa, nem que fosse assim, sei lá, ganhando pouco. Aí o cara falou, olha, seu texto é até bom, sabe, mas a gente já tem assessoria de imprensa, isso daí a gente contrata uma firma. Aí eu fiz assim, ó. Mas aí o cara ficou olhando pra mim, mas você já pensou em ser modelo? Eu falei, eu já fiz uns cursinhos aí, mas não deu muito em nada não. Era a época que eu tinha 15, 16 anos. Aí ele falou, faz o seguinte, por que você não faz um curso aqui? Cara, o curso de lá era uma faculdade, era caro pra caramba. Eu olhei o preço e falei, olha, não tenho a menor condição de fazer esse curso.
Não tem a menor chance. Aí ele olhou, pensou, peraí um pouquinho. Aí foi lá dentro, falou com não sei quem e voltou. E aí eu falei, e se eu te der uma bolsa? Eu falei, tá, de quanto? Aí ele me deu uma bolsa, cara, na época eu acho que ela era mais da metade. Ela era tipo, sei lá, ela era bem alta. Ele me deu um... E aquele valor era o valor dos dólares que eu tinha. Aí eu parei, pensei, eu vou pensar, tá? E aí voltei para casa, pensei e acabei fazendo isso. E aí eu fui trocar os dólares. Essa história toda é para chegar nesse ponto. Eu fui trocar os dólares. Gente, eu fui trocar os malditos dos dólares e eu fui pegar o ônibus. E aquele monte de dólar, que era um monte de nota pequena, né, que juntava os 100 dólares. Aliás, não, minto. Eu já tinha trocado, troquei os dólares, então eu estava com aquele dinheiro todo em notas de real. Só que eram notas altas, né? E para evitar que batessem carteira, essa coisa toda, eu tive a brilhante ideia de colocar o dinheiro todo no sutiã, alguma coisa assim. Gente, quando eu fui subir no ônibus, aquilo por algum motivo pulou, e como ele estava enroladinho, eram notas novas, ele fez assim, ó. Choveu o dinheiro. E exatamente assim, eu não estava nem no chão, nem no ônibus, eu estava subindo o degrau, olhei para aquele monte de dinheiro caindo assim à minha volta, todo o dinheiro que eu tinha na vida. Olhei assim, gente, e um monte de gente subindo também. Eu achei assim, olha, perdi esse dinheiro todo agora, todo. Nunca mais eu vou ver esse dinheiro. Imediatamente, alguém gritou para o motorista ter paciência, porque ele já estava quase para sair. Vários homens, só tinham uns homens, estavam na calçada também esperando o outro ônibus. Os homens do ponto vieram, começaram a pegar aquele monte de dinheiro, colocaram tudo na minha mão. Aí os caras de dentro do ônibus pegaram o dinheiro que caiu dentro do ônibus, botaram tudo na minha mão, me empurraram para dentro do ônibus e eu passei na roleta. Aí eu sentei assim com aquele monte de dinheiro. Eu voltei para o ônibus lá e não faltava um centavo, não faltava um realzinho. Aquelas pessoas que eu nunca vi na vida e que com certeza tinham uma vida difícil porque estavam no ponto de ônibus indo para o trabalho, elas viram aquele monte de dinheiro caindo no chão e elas pegaram tudo e colocaram na minha mão e devolveram. E eu achei aquilo lindo e isso sempre renovou a minha fé no brasileiro mesmo, assim, na humanidade, no brasileiro. Eu tento ter fé, né, na humanidade. E eu me pauto por isso, o Renato se pauta por isso, a Luciana se pauta por isso, o Rick se pauta por isso. Eu me cerquei de pessoas que eu tivesse certeza que também eram extremamente éticas, extremamente honestas. Então, eu jamais ficaria com algo que não era meu, eu tentaria ajudar de qualquer maneira, até porque a pessoa que perdeu, ela também está precisando, é dela, é merecimento dela. Então, assim, se você pensar assim, Naná, sossega! Gente, Naná, eu acho que ela tomou Monster, tomou Red Bull. Quando o Renato e eu tivemos aquela conversa, a gente decidiu que a gente seria ético, independente, né, da nossa situação. E eu acho que essa seria a melhor decisão. É você saber quem você é, independente da situação. Não deixe a situação te criar. Não deixe que os outros definam quem você é. Nunca faça. Ah, eu roubei porque todo mundo rouba. Ah, eu peguei porque se eu não pegasse, alguém ia pegar. Nunca deixe que os outros definam quem você é. Não se nivela por baixo, se nivela por cima. Tá legal? Então, esse foi o recado editorial de hoje. Diz aí, comenta aí o que você achou, se você é contra, se você é a favor, se você concorda, se você discorda ou muito pelo contrário. E se você gostou, se inscreve no canal, dá uma compartilhada e deixa sua curtida, tá bom? Um super beijo, até a próxima.